Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Racine. Tudo bem, meu amigo? Hoje, com a minha voz de volta, né? Na semana passada eu estava aí com a voz bem prejudicada, estava rouco, mas hoje, com a corda toda, com a voz toda, e vamos, que a gente está chegando aí no reta final, né? Hoje nós vamos falar sobre pontuação, mas nós vamos falar sobre os aspectos semânticos, ok? É óbvio que eu vou comentar questões sintáticas, gramaticais também, até para chegarmos aos aspectos semânticos, porque não tem como nós fugirmos disso, tá? Para quem já estuda há bastante tempo, sabe que para entender pontuação é necessário saber sintaxe. Então, a pontuação ela não se restringe ao uso da vírgula, mas, obviamente, é o grande calcanhar de Aquiles da grande população, né? Da maior parte dos candidatos. Mas nós temos aí como pontuação outros elementos também. E hoje a ideia é que nós façamos uma leitura de como a utilização adequada ou inadequada de uma determinada pontuação pode mudar o entendimento do texto. E isso vai auxiliar vocês na construção dos entendimentos, das interpretações possíveis em diversos textos, tá? Então, eu quero começar justamente com um aspecto gramatical, para que vocês possam entender também, ainda que basicamente, a diferença semântica. Então, vamos trabalhar inicialmente com a seguinte frase. Ana, vírgula, traz a toalha para mim. Ana, vírgula, traz a toalha para mim. Repara, nesse caso, a vírgula está separando o termo Ana do restante da oração. Traz a toalha para mim. E não é uma pergunta, tá? É um ponto ali. E aí eu poderia reescrever essa mesma frase sem a vírgula e falar: Ana traz a toalha para mim. Não tem a vírgula. Repara que existe primeiro uma diferença de entonação. E isso é muito importante de a gente pensar. Ana traz a toalha para mim. Ana traz a toalha para mim. Na segunda informação, a minha pronúncia ela se mantém na mesma linha. Na minha primeira entonação, a minha pronúncia começa numa linha, ela dá uma caída e ela volta. Nessa caída, eu marco justamente a vírgula. E é daí que muita gente entende o seguinte: respirou, põe a vírgula. Ah, quando eu respiro, eu ponho a vírgula. Não é bem assim que funciona, tá? Porque as nossas intenções textuais, às vezes, estão marcando muito mais um sentimento, uma emoção, do que, de fato, a necessidade de se colocar uma determinada pontuação, tá? Bem, as duas construções estão corretas, Felipe? Eu posso colocar a vírgula na primeira e permanecer com um texto gramaticalmente adequado? Sim, as duas construções estão corretas. O que muda é a classificação sintática nas duas e muda também o significado das duas frases. Quando eu digo Ana, vírgula, traz a toalha para mim,
Eu estou conversando com a Ana. A Ana é a pessoa com quem eu estou falando diretamente. E aí, o termo Ana, no quesito sintaxe, é classificado como vocativo, que é o termo ao qual eu me refiro, a quem eu chamo. Já na segunda construção, Ana traz a toalha para mim. Ana não é a pessoa com quem eu falo. Ana é o ser sobre o qual eu falo. São duas coisas diferentes. Então, com quem eu falo é a segunda pessoa. Eu me direciono a ela. De quem eu falo é sobre quem eu estou falando. Então, está na terceira pessoa. E aí, o Ana passa a exercer a função sintática na segunda oração de sujeito. Então, além de eu mudar a função sintática, eu mudo também a interpretação, o que se entende daquilo dali. E é a partir disso que eu quero que a gente possa justamente analisar alguns textos retirados de internet, retirados de placas, retirados de textos, para que a gente possa observar como que entender o contexto é primordial para que a gente possa fazer um bom uso da pontuação e construir perfeitos significados e entendimentos para aquelas ideias, tá bem? Bom, vamos começar então falando da ausência da vírgula. A retirada de uma vírgula em um texto pode provocar novos sentidos. E aí, eu já comecei dando um exemplo em que eu, tirando a vírgula, eu tinha ali um novo, né, sentido. Então, reparem ali nesse tweet postado em 2015 pelo time Brasil. Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar meninas. Toronto 2015. Bom, o que a gente pode entender ali? Muito possivelmente vocês já entenderam de cara o significado inicial, o significado original. Mas eu quero que vocês entendam o que de fato foi transmitido, tá? A ausência da vírgula mudou o significado, aquilo que se pretendia inicialmente. Então houve uma postagem do time Brasil dizendo que naquele set o Brasil tinha perdido. E aí a segunda informação, porque são duas informações, elas estão separadas ali por um ponto. Na segunda informação, que é finalizada com uma exclamação, que marca a intenção de uma emoção, a intenção da pessoa era dizer justamente uma frase de incentivo. A pessoa tinha a intenção de dizer: vamos virar, meninas. Ou seja, nós vamos mudar essa realidade, nós não vamos perder, nós temos ainda a possibilidade de reverter isso e ganharmos. Então, para que esse sentido tivesse sido utilizado ali depois do verbo virar, deveria ter sido utilizado uma vírgula. Por quê, Felipe? Porque o termo meninas faria referência a com quem eu falo, assim como na primeira frase que eu comecei falando. Ana, vírgula, traz a toalha para mim. Eu estou conversando com as meninas. E aí eu me viro para elas e trago uma frase de incentivo. Vamos virar, meninas! As meninas são as pessoas com quem eu converso. Então, com a vírgula, meninas, sintaticamente, é o vocativo. E semanticamente, é o termo com o qual eu estou conversando, de modo a trazer um incentivo. No entanto, não foi isso que foi feito. Apesar de a intenção ter sido essa, o desconhecimento linguístico-gramatical mudou a classificação sintática e mudou também o significado da frase. A primeira frase continua com o mesmo significado. O Brasil perdeu aquele set para os Estados Unidos de 21-25. Mas a segunda frase, ela traz uma nova semântica. Vamos virar meninas? Nesse caso aqui, quem vira algo. E meninas completa o sentido do verbo virar. Então, quem vira aqui, né? Vira algo é verbo transitivo direto.
vira o quê? Meninas. Meninas é o objeto direto. Então, repara, na primeira construção, né, na ideia original, era que se tivesse um vocativo, que é o termo para o qual eu me direciono, com quem eu falo, com quem eu converso. Ao tirar a vírgula, eu faço com que esse termo vire um objeto direto. O que é um objeto direto? O complemento de um verbo. Ele completa o sentido de um verbo que não possui significado sozinho, total. Ele precisa de algo para completar o seu significado, tá? E aí, quando ele diz vamos virar meninas, todos vão virar meninas. Mulheres vão virar meninas, homens vão virar meninas, meninos vão virar meninas. É essa a semântica que a segunda frase passa a trazer sem a utilização da vírgula. Mas volto a dizer, essa foi a intenção de quem fez o tweet? Não. A intenção era incentivar, dizendo que aquele cenário seria revertido. E não foi isso que gramaticalmente a pessoa de fato conseguiu transmitir. Então, entender sintaxe e também o contexto em que cada pronúncia, em que cada enunciado, perdão, vai se manifestar é muito importante para que você possa produzir os verdadeiros sentidos e significados no texto, tá bem? Segundo caso, ainda pensando nessa questão dos novos sentidos. Vendo meninas, aceito o cartão. A ideia continua sendo a mesma da anterior, né? A pessoa está com o dedinho apontando para baixo, dizendo que ela vende algo que está abaixo, tá? Então, o que ela vende, ela está dizendo abaixo. Ela quis dizer abaixo, na verdade. Porque quem vende, vende algo, tá? Bom, e aí, nesse caso, ela quis dizer o quê? Esse algo está ilustrado. Meninas era justamente o ser com quem se estava falando, com quem a Carla estava falando. Então ela entrou num brechó e ela está se dirigindo às meninas. A vírgula após meninas está adequada. Mas o vocativo é um termo que precisa ser isolado por vírgula. Se eu coloco no meio, tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Se eu coloco só no início, tem que ter a vírgula depois dele. Se eu coloco ao final, tem que ter a vírgula somente antes dele. E ali o meninas está depois do verbo. Então teria que ter uma vírgula. Para trazer o significado que a Carla quis, precisaria de uma vírgula antes de menina. Meninas, no caso. Então teria que ser vendo meninas. Aceito o cartão. Então ela vende o que estava ilustrado abaixo. Meninas é o termo com quem ela conversa, né? É para quem ela se dirige, então sintaticamente é o vocativo. E ali aceita o cartão, né? É que ela aceita cartão na realização da venda daquilo que ela está trazendo. No entanto, ela não botou a vírgula. Então, ela acaba afirmando o seguinte: vendo meninas. Ou seja, quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto exige o quê? Objeto direto. O que ela vende? Meninas. E aí, qual é o sentido que se ganhou aqui? Tráfico humano. Nossa, Felipe! Gente, gramaticalmente é isso que a pessoa está dizendo. E aí depois ela ainda diz, aceita cartão na venda de meninas. Não era isso que ela quis dizer. Volto a afirmar. Não era a intenção da autora do texto, mas foi o que ela acabou produzindo. Então, era muito importante que ela soubesse a utilização da vírgula, dessa questão gramatical, da diferença sintática entre os termos, para que ela pudesse atribuir o significado adequado e não mudasse, né, o significado daquilo que ela estava transmitindo, ok? Bom, além de gerar novos sentidos, também pode prejudicar a leitura do texto e, consequentemente, a compreensão. É o tipo que acontece, né? É o caso do que acontece com essa placa, que é uma placa muito comum e que hoje a gente já tem, de alguma forma, algumas construções meio que ironizando essa placa por meio de imagens que tentem representar visualmente aquilo que seria a placa, né? Então, proibido. Aí vem lá.
bicicletas, fumar e cães. A intenção aqui era justamente construir uma lista de coisas que são proibidas naquele determinado local. E aí a pessoa perdeu oportunidades aqui. Ela poderia, por exemplo, para evitar esse problema, ela poderia ter colocado uma enumeração, já ajudaria a evitar o prejuízo na compreensão do texto. Ela poderia ter colocado proibido, dois pontos, que agora ela vai introduzir. Os dois pontos permitem o leitor entender o que vai ser introduzido. E aí ele coloca bicicletas. Então, antes de bicicletas, ele colocaria o número 1. 1, bicicletas. 2, fumar. 3, cães. Ele teria indicado para o leitor que 3 coisas naquele universo eram proibidas. E aí ele teria feito a lista dessas 3 coisas. E, nesse caso, para brincar com a construção como ela foi feita, tentaram fazer essa imagem. Então, ó, proibido, bicicletas, fumar, cães. E aí, olha só. Bicicleta, substantivo. Fumar, verbo transitivo direto. Quem fuma, fuma algo. Cães, substantivo. O que ele fuma? O que elas fumam, no caso, né? Cães. Cães, substantivo, ocupando o lugar do objeto direto. Bicicletas, substantivo, ocupando o lugar do sujeito. Olha a imagem. A imagem de uma bicicleta praticando o ato de fumar, e aquilo que a bicicleta fuma nada mais é do que um cão. E aí a ideia do riscado, assim, mostrando a situação proibitiva. Então, repara, se eu faço essa leitura, essa interpretação, ela é descabida. Porque, primeiro, bicicleta não fuma. Segundo, aquilo que se fuma impossivelmente seria um cachorro. O cachorro jamais poderia ser fumado. Então, é uma construção que, ainda que me permita caminhar para esse viés de entendimento, esse entendimento ele não é lógico, ele não é coerente. E, por incrível que pareça, muitas construções textuais também se manifestam dessa forma nos textos, prejudicando o entendimento do seu corretor, por exemplo, na redação. Então, fique atento a isso para que você não cometa deslize também na redação, tá? Para que você possa produzir frases que sejam lúcidas, coerentes, que tenham progressividade, que tenham relação entre as informações de maneira adequada, tá bem? Bom, dando continuidade, a gente vai falar ainda de mais um exemplo com esse prejuízo aí na leitura, ó. Tô vendendo, meu filho não usa, mais valor, R$ 150 entrego. Gente, que difícil fazer essa análise. Tô vendendo, meu filho não usa. Repara, no início você começa a pensar, tá vendendo meu filho, né? Só que não é isso, ela tá vendendo alguma coisa também, assim como na outra. E aí, muito possivelmente, tem uma imagem. E aí, a segunda informação é: meu filho não usa. Não usa o quê? Aquilo que ela está vendendo. E depois tem uma terceira valor, uma terceira informação, que é o valor. R$ 150. E aí tem uma quarta informação, que ela ainda entrega. Então, repara, você precisa de um tempo para poder compreender o que a pessoa quis dizer. E ela não usou vírgula nenhuma, ponto nenhum, ponto e vírgula nenhum. A pontuação, ela está para marcar as nossas inflexões, as nossas pausas e as relações sintáticas que são estabelecidas entre os termos. Se está na ordem direta, não há necessidade de utilização de uma determinada pontuação que mostre nada, a não ser que seja uma frase muito longa. Agora, com termos deslocados, eu passo a ter a necessidade de uma vírgula. Juntando informações, orações, eu passo a ter necessidade de um encadeamento por meio de vírgula ou, de repente, de ponto e vírgula. E a ausência de pontuação aqui prejudica muito a compreensão daquilo que ela está querendo dizer. Então, uma possibilidade aqui de reescritura seria: estou vendendo, ponto, ou ponto e vírgula. Meu filho não usa mais, era mais com i, né? Ponto.
valor R$ 150. Ela teria que acrescentar, né? Valor do item, o valor a ser cobrado pelo item, enfim. Ponto. Entrego a mercadoria. Ponto. Porque quem entrega, entrega algo a alguém, né? Então, pelo menos aquilo que ela entrega, ela deveria dizer. Então, assim, existem, para além das questões também ortográficas e ausência de termos, um prejuízo muito grande de compreensão que vai necessitar, vai demandar um tempo muito grande por conta da ausência de uma pontuação. Então, é muito importante estar atento a isso, tá? Bom, agora reparem aqui numa possibilidade de ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando uma mesma frase me permite ler o enunciado, entender o enunciado de duas formas. Então, ali, ó, a Nani a gata arranhou. Repara que não tem vírgula nenhuma. A Nani a gata arranhou. Bom, quem arranhou quem? Eu costumo dizer o seguinte: o verbo é exatamente o termo mais importante de uma construção. Então, sempre vá ao verbo e pergunte a ele quais são as relações que ele estabelece. Quem é que pratica ou sofre a ação dele, ou sobre quem ele está falando algo. Quem ou o que completa o significado desse verbo como complemento mesmo, para que você possa observar, né? Então, repara, eu poderia entender que a Nani praticou o ato de arranhar. E quem recebeu os arranhões foi a gata. Como eu também poderia entender que a gata praticou o ato de arranhar. E quem recebeu os arranhões foi a Nani. E aí, o que eu posso também, além disso, entender? Eu posso entender que Nani não é um animal irracional. Eu posso entender que Nani é um ser humano. Por que eu posso entender que Nani é um ser humano se não tem nada explícito ali? Porque eu dei um nome. Ah, mas aí a gata, se eu não usei um nome. Então, se eu usasse o nome da gata, eu poderia achar que os dois. Aí sim. Se eu botasse o nome da gata e não gata, eu estaria trabalhando com os dois na mesma medida. Mas não. Eu fiz questão de o animal irracional ter ali como, né, a espécie. E o outro eu usei um nome ou um apelido. Então, isso também é importante você fazer uma análise. E aí vai né, essa relação. Eu tenho o verbo arranhar, eu tenho um ser irracional e um ser racional. Nessa relação, quem é que costuma arranhar quem? Nessa relação, espera-se que o ser irracional, por ser justamente irracional, não consiga, né, diferenciar que pode ou não pode, logo arranha. Então, espera-se que a gata tenha praticado o ato de arranhar e que a Nani tenha sido o ser, né, que sofreu os arranhões. E aí, mantendo a ordem dos termos, eu teria que ter uma vírgula. Então, eu poderia ter a Nani, vírgula, a gata arranhou. Por que essa vírgula, Felipe? Simples, porque na ordem direta eu teria que estar em verde, ó. A gata arranhou a Nani. Ou seja, o objeto direto estaria ao final, na ordem direta. A gata, sujeito, arranhou o verbo, a Nani, complemento do verbo. Quando eu mexo na ordem dos termos, eu passo a ter o que a gente chama de ordem inversa. E para marcar a inversão desses termos, eu também utilizo a vírgula, para mostrar que o elemento foi deslocado, para identificar justamente que ele foi retirado do seu lugar de origem e antecipado no texto. E para que não exista confusão, porque repara, tanto Nani quanto gata são termos que estão na terceira pessoa do singular. E aí eu poderia ter, então, né, uma confusão com o verbo. Então, quem é que arranhou? Porque o verbo também está na terceira pessoa do singular. Tá? Então, como eu não tenho diferença de gênero, né, porque não se concorda em gênero com o verbo, isso não resolveria nada. Se eu mudasse o sujeito ali, vou trocar o gato, vou trocar Nani pelo nome de um homem, isso não interferiria em absolutamente nada, porque o verbo não concorda com o sujeito em relação ao gênero. Ele concorda apenas em número e em pessoa, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoas do singular ou do
plural. Agora, diferente se eu tivesse a Nani, as gatas arranhou. Aí o sujeito só poderia ser a Nani. Por quê? Porque as gatas estaria no plural. Essa expressão estaria no plural. E o verbo não está no plural. O verbo está na terceira pessoa do singular. Assim como Nani está na terceira pessoa do singular. Então eu teria o quê? Que o ser humano é que praticou o ato de arranhar e ele arranhou mais de um gato. Ou se eu colocasse as meninas, a gata arranhou. Aí também, mesmo que eu não tivesse colocado a vírgula, eu não teria mais a ambiguidade, porque ficaria facilmente identificável o fato de que a gata, que está no singular, arranhou, que também está no singular. E arranhou quem? As meninas, expressão que está no plural, sendo aí o objeto direto, tá? Então, para evitar a ambiguidade no deslocamento de termo, na antecipação de um termo, é necessário a utilização da vírgula, ok? Bem, o uso inadequado ou a ausência da pontuação pode gerar ambiguidade ainda. Então, reparem aqui, ó. Respeite o pedestre, não. Pare na faixa. Essas placas, elas precisam ser revistas com muito cuidado, porque é muito comum que nós entendamos o seguinte: as pessoas têm o hábito de, em muitos casos, separarem as frases justamente por elas terminarem. E placa tem muito isso, né? Aquela placa lá, por exemplo, do que era proibido, que tem 3 itens, muita gente vai entender que aqueles 3 itens são proibidos, mas outras pessoas mais engraçadinhas é que não fariam isso. Agora aqui, as pessoas justamente por se atrelarem a esse fato, manteriam a ideia de, ó, respeite o pedestre, não. Não respeita. Pare na faixa. Então repara, não respeite o pedestre. E como que você vai fazer para não respeitá-lo? Parando o seu carro na faixa. Ou a moto, a bicicleta. Quando a intenção é respeite o pedestre, vírgula, não pare na faixa. Ou ponto também, não haveria problema nenhum, poderia ser um ponto ali, tá? Porque eu teria 2 indicações. A intenção era essa. Respeite o pedestre. Como que eu respeito? Não parando na faixa. Então, a segunda informação, a intenção era essa. Mas ao não colocar a vírgula, a pessoa pode gerar uma ambiguidade aí e fazer com que um motorista engraçadinho, e tem muitos, né? De fato parasse na faixa de pedestre. Não, ó, eu estou parando na faixa de pedestre porque eu não tenho que respeitar o pedestre, que é o que está dito ali. Então é muito importante, como eu já venho batendo aí na tecla, né? O conhecimento dessa pontuação, tá? Bom, a vírgula muda tudo e muda mesmo. Mãe só tem uma. Mãe só tem uma. Qual é a diferença aí? Volta lá no primeiro caso. Mãe, aqui no primeiro exemplo, é sujeito. Mãe, no segundo caso, separado por vírgula, é vocativo. Então, quando ele diz mãe só tem uma, ele está dizendo que mãe é única. Essa é a interpretação. A mãe é um ser único, só existe uma. Então ele está chamando a atenção para a ideia da valorização da mãe. Na outra, ele está conversando com a mãe. E ele está falando de algo que só tem um. Então, por exemplo, digamos que a mãe pergunta assim: meu filho, vai lá e veja na geladeira para a mamãe quantas garrafas de refrigerante tem na geladeira. Aí ele vai lá: mãe, só tem uma. Só tem uma garrafa de refrigerante, né? Só tem uma garrafa de água, enfim. Então ali ele está conversando com a mãe e fazendo referência a um outro ser para ela, dizendo que esse outro ser só tem um, tá bom? Então muda absolutamente tudo. E aí reparem aqui nessa construção para vocês não ficarem achando que isso só acontece em texto que vira meme, em texto que é de internet, achando que é proposital. Isso também pode acontecer e acontece muito nos jornais. Serra critica roubalheira e Dilma viúvos da estagnação. Serra critica roubalheira e Dilma
viúvas da estagnação. Olha o que a gente tem. A gente tem um verbo ali que é o verbo criticar. E a gente tem associado a ele, na primeira construção, o sujeito Serra. Serra critica. O que Serra critica? Roubalheira. Repara que, quando ele fecha essa informação, ele coloca uma vírgula e coloca o Edilma, viúvos da estagnação. E aí vamos lá. Aquela vírgula ali antes do E, ela serve para indicar que eu tenho uma coordenação de sujeitos diferentes. Então ele está dizendo duas coisas ali. O Serra critica e a Dilma critica. Então eu tenho dois sujeitos. O que o Serra critica? A roubalheira. O que a Dilma critica? Os viúvos da estagnação. É isso que está sendo dito na primeira, que é o correto. Felipe, por que não tem o verbo ali no Dilma critica? Porque ele usou a vírgula. A vírgula mostra o que nós chamamos de zeugma, que é o apagamento de um termo que já foi dito antes. E o termo que já foi dito é crítica. Perdão, crítica não, critica. Por quê? Para evitar uma repetição desnecessária. No segundo exemplo, nós temos um problema. Porque quando ele tira aquela vírgula antes do E, ele está coordenando Roubalheira e Dilma. Então ele está dizendo o seguinte: Serra critica duas coisas. Que coisas? Primeira, a roubalheira. Segunda, a Dilma. E aí, quando ele põe a vírgula depois, ele está dizendo o seguinte: viúvas da estagnação, a roubalheira e a Dilma seriam viúvas da estagnação. Então, viúvas da estagnação funcionaria como aposto explicativo do objeto direto da oração anterior, da informação anterior, que é roubalheira e Dilma. Lá em cima, nós temos Serra, sujeito, critica, verbo transitivo direto, roubalheira, objeto direto. Dilma, sujeito da segunda oração. Aquela vírgula mostra o zeugma no verbo, que é o critica, verbo transitivo direto. Viúvos da estagnação, objeto direto da segunda oração. Então muda sintaticamente, mas também muda o significado, tá? Então em uma eu tenho duas pessoas criticando e cada uma critica uma coisa, e na outra a leitura que se faz é uma pessoa criticando, que é o Serra. E essa pessoa critica duas coisas, a roubalheira e a Dilma. E em seguida tem ali um aposto explicativo sobre essas duas coisas que ele critica. Então é muito importante estudar pontuação, saber usar a vírgula e entender os contextos dessas construções, tá? E aí eu trouxe algumas frases comuns que a gente vê na internet, justamente sobre essa situação, né, de a vírgula mudar todo o sentido. Reparem aqui, ó, ela pode ser uma pausa ou não. Não, visualiza. Não visualiza. Quando eu separo o não do verbo, o não é em relação a outra afirmação, é uma outra situação. E o que vem depois do verbo é uma nova afirmação. Então, não, visualiza. Eu quero que você visualiza, né? Na outra, não visualiza, o não nega o verbo. O não está ali como advérbio ligado àquele verbo. Não é para a pessoa visualizar. Pode criar heróis. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. Reparem, na primeira, eu tenho um problema. E eu estou dizendo o seguinte: de todo mundo, só os pró-alunos são capazes de resolver. Na primeira frase, sem a vírgula. Na segunda, eu estou dizendo aquilo apenas, eu estou menosprezando o problema. Os pró-alunos conseguirão fazer. E aí, em seguida, eu digo que vocês vão conseguir fazer. Mas eu não digo que é somente vocês. Na primeira, eu estou dizendo que de todo mundo, somente vocês são capazes de resolver, tá? Pode ser a solução ou não.
Vamos errar as questões. Nada foi explicado direito. Na outra. Vamos errar as questões. Nada foi explicado direito. Reparem como muda a entonação, né? Na primeira, eu estou confirmando que nós vamos errar as questões. E qual é a justificativa para que eu possa fazer a afirmação de que vamos errar as questões? É o fato de que nada foi explicado direito. Na outra, eu mudo. Vamos errar as questões, nada. Eu estou negando que vamos errar. Não. Se eu estou negando que vamos errar, eu estou afirmando o quê? Vamos acertar. Qual é a explicativa para dizer que nós vamos acertar? Foi explicado direito, ou seja, o conteúdo foi bem explicado, tá? Quarto caso, pode ser autoritário. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Bom, aqui existe também uma ambiguidade, tá? Eu vou ali para o segundo caso, que é o da vírgula. Aceito, vírgula, obrigado. Alguém chega, oferece algo a você, e aí, você quer? Aceito. Obrigado. Você aceitou e em seguida agradeceu. Agora, o primeiro caso pode gerar uma ambiguidade. Pode não. É uma construção ambígua, tá? O que nós temos ali? Aceito, obrigado. A situação clássica, né? Em que a pessoa aceita as coisas e tudo que ela aceita é de modo obrigado, ou seja, ela foi obrigada a aceitar aquilo, né? Então, por exemplo, alguém fala assim: você aceita um biscoito? Aceita, obrigado, né? Ou seja, ele não queria aceitar, ele está sendo obrigado a aceitar, tá? A mãe o obrigou, o pai o obrigou, enfim. E qual seria a segunda leitura? A segunda leitura é a seguinte: eu chego para você, dou um presente, você ama o presente, recebe e não agradece. Aí eu viro e falo assim: aceito, obrigado. Tipo, eu estou esperando que você me agradeça, né? Eu estou esperando que você retribua essa gentileza falando pelo menos obrigado. Então, a primeira frase sem vírgula é uma ambiguidade, tá bem? Pode criar vilões. Este, meu amigo, é falso. Este, meu amigo, é falso. É o caso lá, ó, do sujeito e do vocativo. Na primeira, que tem vírgula, este, meu amigo, é falso. Eu estou conversando com o meu amigo sobre alguém que está do meu lado. Eu viro e falo assim, ó, este, meu amigo, eu estou falando aqui com você, mas eu estou falando dele, que está do meu lado. É falso. Então, quem é falso é outro. Na frase de baixo, eu estou falando da pessoa. Este, meu amigo, é falso. Do amigo que eu estou falando é que é a pessoa falsa, tá? Pode mudar uma opinião. Não, é interessante. Não é interessante. Então, repara, você achou que o que eu falei é interessante? Não, é interessante. Ou seja, eu estou confirmando que é. Na outra, eu nego a informação. Não é interessante, tá? E aí eu trouxe um textinho para vocês que é um texto muito conhecido na internet. Ele tem 4 possibilidades de reescritura e tem uma historinha por trás dele dizendo que um idoso estava passando mal, sentindo que ia morrer, resolveu escrever o seu testamento. E nesse testamento ele cita 4 seres: a irmã, o sobrinho, o alfaiate e os pobres. E aí, diante desse texto, cada um reescreveu o texto à sua a base da sua interpretação para garantir que ele fosse o beneficiário. Então a irmã escreveu favorecendo a ela, o sobrinho escreveu favorecendo a ele, o alfaiate também, e os pobres também escreveram. E aí, quais seriam as 4 possibilidades de reescritura, né? Se a irmã fosse a beneficiária, nós teríamos a seguinte possibilidade: deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Que quem deixa, deixa algo, o quê? Os bens. A alguém, a quem? A minha irmã, não a meu sobrinho. Então, por isso a vírgula ali, e agora um ponto. Jamais terá paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres.
Segunda reescritura. Agora o sobrinho sendo beneficiário. Deixo os meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, vírgula, meu sobrinho. Aí viria como resposta. Ou seja, não para minha irmã, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. E aí o alfaiate falou, opa, eu também tenho uma reescritura. E ele trouxe, deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. E aí os pobres não, também vamos entrar nessa. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. E aí eu pergunto, qual seria a única frase possível de verdade de ser... Todas são possíveis sintática e semanticamente. Mas somente uma poderia de fato ser o testamento do irmão, né, do idoso, que é a primeira. Por quê, Felipe? Porque num testamento não se faz questionamento. Num testamento só se faz afirmações. Da frase 2 em diante, para possibilitar que os outros sejam os beneficiários, passa a haver a necessidade de se fazer a pergunta. A única construção que pode ser feita com apenas afirmações, né, com declarações negativas ou afirmativas, é a número 1. Portanto, de fato, ele teria deixado a herança, os bens, para a irmã. Então, isso é muito importante, tá? E aí, reparem aqui nessas construções, né, que tem orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Reparem que eu tenho exatamente as mesmas palavras nas mesmas ordens. A diferença é a vírgula. Lá em cima, o candidato que se compromete passa no concurso, o que se compromete é a oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. A de baixo, que está entre vírgulas, explicativa. A mesma coisa acontece nos dois pares do meio e nos dois pares de baixo. Classifiquei, resolvi o problema? Não. Muda completamente o sentido de uma para outra. Então vamos ler, né, o significado das duas primeiras. Na restritiva, eu sempre restringo, eu limito o significado. Na explicativa, eu de fato trago uma explicação. Então, ó, o candidato que se compromete passa no concurso. O que eu estou dizendo? Existem vários candidatos. Existem os candidatos que se comprometem e os que não se comprometem. Só passa no concurso de todos os candidatos aqueles que se comprometem. Então, na primeira frase da segunda, da dupla ali, né, de frases, né, da dupla de frases, eu tenho um recorte de todos os candidatos, somente os que se comprometem. Na segunda, o candidato passa no concurso. Qual é a justificativa para ele passar no concurso? Ele se compromete. Então, ali eu generalizo e eu trago uma explicação. Olha os dois pares de baixo. O aluno universitário que é dedicado consegue bons empregos. Eu tenho o aluno universitário que é dedicado e eu tenho o que não é dedicado. Só consegue bons empregos aquele que se dedica. Aquele que não se dedica não consegue bons empregos. No caso de baixo, eu estou afirmando que o aluno universitário consegue bons estágios. Qual é a justificativa para que ele, sendo universitário, consiga bons estágios? Eu estou afirmando que o aluno universitário é dedicado. Então, eu generalizo. Caso de baixo, os manifestantes que estavam no meio da rua foram atropelados. Eu tenho manifestantes que estavam no meio da rua e manifestantes que estavam, sei lá, na calçada, por exemplo. Só foram atropelados os que estavam no meio da rua. Na frase de baixo, eu estou dizendo o seguinte: os manifestantes foram atropelados. Qual é a justificativa para isso? Os manifestantes estavam no meio da rua. Então, no último exemplo, eu estou afirmando que todos estavam no meio da rua. Tá? E a justificativa para eles terem sido atropelados é justamente o fato de todos estarem no meio da rua. Então, existe uma diferença para além da classificação sintática. E é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos, ok? Isso vai ajudar vocês na redação também
mas para além da redação, na interpretação dos textos, dos enunciados e das opções que aparecem na prova para vocês. Belezinha? Bom, a gente vai encerrando essa aula por aqui. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida ao longo do que a gente falou, né, ao longo da aula, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-lo, tá bem? Aguardo você comigo na semana que vem para que a gente possa continuar desbravando esses mares da língua portuguesa. Beijos imensos. Valeu, galera. Valeu, Racine. Tchau, tchau. Até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.